Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. We've got some difficult days ahead. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿Vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, cuando paga seus impostos. Democracia manipulada, en este nombre secuestrado por los banqueros, por los políticos mentirosos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. En cada crisis que ellos desatan, termina aumentando su fortuna. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Em boa parte das democracias latino-americanas coexistem paralelamente dois modelos. Tem um executivo muito forte, que lembra ao presidencialismo americano, e ao mesmo tempo um legislativo com poderes extraordinários próprio do parlamentarismo europeu. Em nenhum país como o Brasil, talvez Paraguai, chega um pouquinho perto, se teve um divórcio tão forte entre ambos, executivo e legislativo. Se esgotou o presidencialismo de coalição? Eu acho que é muito generoso chamar a forma de fazer política que predominou no Brasil durante esse tempo de presidencialismo de coalizão. Porque, na verdade, o que você tem aqui da transição da ditadura, não houve uma eliminação, seja das bases materiais do poder da oligarquia, seja da sua força na política. Então, as oligarquias locais sempre tiveram presença muito forte no parlamento. A gente não está tratando de coalizões de natureza programática, a gente está tratando de coisas como, aí eu tenho até que concordar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de uma disputa para liderar o atraso. Então, tinham forças políticas mais modernizantes, como o PT e o PSDB, eles estão disputando para abarcar uma parte das oligarquias para compor um projeto político de natureza nacional. Esses dois partidos, de uma forma ou de outra, têm projetos. Agora, para ter a maioria parlamentar, eles precisam abocanhar uma base que não tem projeto, que é fisiológico. É um próprio modelo democrático que se esgota, né? Assim, eu acho que a gente também, durante esses últimos 30 anos, desde a redemocratização, eu acho que a gente deu muito de barato o que seria democracia e o que seria um modelo democrático. Tem uma coisa que eu tenho refletido muito, enfim, a partir de alguns debates com companheiros da América Latina e também da Europa, que eu acho que o papel de um governo progressista, vamos dizer assim, um deles muito importante, é de se abrir democraticamente para o que a gente chamava na década de 80, mas agora ficou meio fora de moda, de poder popular, né? Tem uma coisa muito interessante que o neoliberalismo, enfim, e o modo de governo neoliberal, ele nos impõe, que é essa sensação de impotência. É a sensação de que nós, né, enfim, pessoas comuns, a gente não pode fazer política, a gente não pode decidir sobre a política, né? Que a política é uma coisa dos governantes, política é um assunto para especialistas, né? Para especializados, para técnicos, né? E os governantes, eles se colocam como grandes técnicos especialistas em fazer política. E uma coisa que a ocupação das escolas nos lembrou nesse último período é de que as pessoas comuns podem e querem decidir sobre as suas vidas comuns, né? Querem decidir sobre as suas escolas, querem decidir sobre o posto de saúde, sobre o SUS que não funciona na sua rua, querem decidir sobre o transporte público, sobre a tarifa, querem nos conselhos de transporte, né? Querem decidir sobre a sua cidade, enfim. Tem uma captura que a democracia liberal faz, que para mim é muito importante, que ela nos tira essa capacidade de decidir sobre as nossas próprias vidas. Então, eu acho que refazer uma discussão da democracia passa pelo fato da gente pensar que a radicalização da democracia
envolve o fato de retomar um pouco a política para a nossa vida cotidiana. Então, assim, menos delegar por via da representação o fazer política para especialistas, inclusive da esquerda, inclusive os governantes da esquerda, e um pouco trazer de novo a política para as nossas vidas cotidianas, né? Trazer ela para um terreno comum, onde a gente pode falar, onde a gente possa discordar, onde a gente possa fazer a disputa do dia a dia na nossa rua, no nosso bairro, enfim. Eu acho que para além dessa questão dos governantes, né, que terem o poder de transformação, né, a gente precisa pensar também quem que são esses governantes, né? Qual é o perfil? São homens brancos, velhos, héteros, família tradicional brasileira. E eu acho que isso fala muito sobre essa crise de representatividade que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a crise não passa só pelo esgotamento do presidencialismo de coalizão, porque eu concordo muito com o que o Vitor falou. Não acredito nessa coalizão. O que acontece é que não houve um processo de democratização de fato no Brasil desde o início de sua história. Porque, como eu estava comentando, a gente é um país que 2/3 da história foi de exclusão, criminalização e tortura da população negra. Nós somos um país que foi construído através do genocídio da população indígena que vivia aqui. Nós nos tornamos independentes e não nos descolonizamos. Isso tem que ser muito pautado porque a democracia, como a gente vive hoje, ela é a reprodução da democracia que foi imposta pra gente. Não foi um sistema que foi construído baseado na nossa população, na nossa cultura como um todo. Isso é muito claro quando a gente vê quem é que está representando lá, né? Olha o Congresso. São religiosos, homens brancos, héteros, velhos, no dia do golpe, ricos, latifundiários, bancados pelo sistema financeiro, pelo capital financeiro nacional e internacional. E no dia do golpe, na votação do Congresso, a gente percebeu, né? Acho que aquele dia foi um dia que escancarou para a população como um todo, né? A piada que é esse Congresso Nacional, né? Que são homens brancos velhos, é só disso que é feito esse Congresso. E aí, como é que desse espaço a gente vai conseguir ter uma transformação, né? Como que a população pode se sentir representado? E eu acho que os governos petistas, eu acho que grande parte do erro foi acreditar que política pública é disputa de ideologia, e não é. O PT transformou a sociedade, assim. O governo Lula e Dilma fez uma verdadeira revolução, assim, na minha opinião, sabe? O Luz para Todos levou luz aonde não tinha luz. O ProUni, as cotas, o FIES inseriu negros, jovens e periféricos na universidade que jamais sonhariam em entrar na universidade. Eu mesma jamais sonharia em estudar no Mackenzie se não fosse pelo ProUni. Provavelmente não estaria lá. E essa transformação, ela muitas vezes não é carregada numa conscientização do que foi essa política pública, de como inserir. Por quê? As pessoas elas são estimuladas pela meritocracia que faz elas acreditar que elas conseguem as coisas com um esforço pessoal, com um esforço individual e com o trabalho delas, né? E não que existe uma política de um projeto de transformação social que levou essa pessoa a ocupar esse espaço. E eu acho que a radicalização da democracia ela está muito ligada a você voltar a demonstrar para a sociedade que somos nós que elegemos, né, esses deputados e que a gente pode sim ocupar as escolas ou ocupar os espaços e demonstrar que em uma democracia representativa, né, em que a população vota e os representantes que vão decidir nos espaços, nós podemos e temos meios de cobrar quem está lá para nos representar. Isso traz uma leitura mais profunda do golpe, né? Quando o golpe não é contra Dilma, é contra o eleitor. Então, diariamente, cotidianamente, se fazem escolhas da nossa vida em sociedade por fora dos espaços democraticamente constituídos. Isso constitui um golpe diário. Nosso sistema político impõe uma série de golpes contra a possibilidade do eleitor de fazer a política, de ser o ator político. Olha, quando o Tamires começou a falar, eu me lembrei logo e depois você citou aquele dia que vai ficar na história, vai ficar registrado, né? O dia da votação do pedido de impeachment na Câmara, que foi um espetáculo grotesco, justamente de homens brancos, velhos, né? Heteronormativos, digamos assim,
votando pelas suas famílias, né? Pela minha família, pelo meu Deus. E escancarou a natureza profunda do que é a política brasileira, né? No seu elemento mais real. Família, tradição e propriedade. Né? E mostrou também que tem um abismo que está cada vez se intensificando, se expandindo, que junho de 2013 já mostrava essa crise de representatividade, mas eu acho que o dia dessa votação, que todo mundo estava acompanhando de alguma forma, aquilo ali, muita gente viu pela TV, viu o que é as entranhas do sistema político brasileiro. E enojou muita gente. Né? E acho que essa é uma coisa que pode ainda ter resultado. Essa crise de representatividade já se expressa em junho, mas vem se aprofundando cada vez mais. E eu havia dito que, de certa forma, o que você chama de presidencialismo de coalizão é uma tentativa de disputar o atraso. E agora o atraso saiu do pano de fundo, digamos assim, e foi ele mesmo para a linha de frente. Isso pode sinalizar, na verdade, que o colapso do sistema político brasileiro, tal como nós conhecemos, pode estar muito próximo. Porque é um arranjo muito instável que se colocou aí. Né? É muito difícil agora que a população brasileira, sobretudo essa nova juventude que está se politizando, olhe para aquele governo interino com cara de velho, com cara de ultrapassado e se reconheça nele. Então o golpe pode também acabar se revelando como uma espécie de suicídio político da classe política tradicional. Mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante a gente ver esse dia do Congresso, da votação do Congresso também, como uma reação a um Brasil emergente, a um Brasil que não existia e que está começando a produzir uma existência. Isso é muito interessante. Assim, a fala dos deputados, para mim, ela tem muito a ver com uma coisa que as esquerdas mais constituídas demorou para perceber, ou sempre ignorou, ou sempre achou que fosse lateral, que são as lutas antirracistas, as lutas feministas, enfim, que são lutas super importantes e que hoje, para essa nova geração que está se politizando, vamos dizer assim, que é a geração de junho, a geração junho de 2013, e que é a geração que hoje se expressa também na ocupação das escolas, é uma geração que é muito mais periférica, uma geração que faz o debate racial, né, o debate antirracista de uma forma muito mais orgânica, uma geração que faz o debate do feminismo, né, e da luta das mulheres contra as autoridades da masculinidade, seja na família, seja na escola, seja na universidade, seja nas relações, enfim, com seus companheiros. Então, tem um Brasil emergente que tá surgindo, que tá começando a existir, que começa a questionar de maneira muito importante o coração da autoridade patriarcal masculina branca. Isso é um elemento muito importante. Então eu acho que, de alguma forma, pensar a votação no Congresso não como uma ascensão conservadora, mas como uma reação conservadora a um Brasil muito diferente, radicalmente diferente, que está emergindo e que começa a se politizar agora. E eu acho que é para esse lado que a gente precisa agora olhar e tentar se conectar, porque se existe uma saída possível, né, para essa crise e para essa obstrução completa que a gente está vivendo, assim, na minha opinião, ela vai vir a partir da conexão dessa nova geração, que vem se politizando a partir de junho, com a geração, enfim, da esquerda mais tradicional, que está lutando contra o golpe desde que ele começou. Acho que isso é muito importante, a gente começar a fazer esse diálogo generacional, inclusive contrapontos de encontro comum nos discursos, botar as pessoas para falar, né? Quero trazer para vocês um vídeo de vozes que a gente pegou na rua, que tem tudo a ver com esse momento da conversa.